Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube sobre emagrecimento e saúde. E aqui eu vou te ensinar com o jejum a perder peso, desinflamar, ter saúde. Então não fique de fora, aproveite e se inscreva no canal, que a gente vai falar muito aqui. E hoje eu vou te dar 5 benefícios do jejum para você colocar na sua vida. A minha relação com o jejum é tão grande que quando eu conheci o jejum, eu não só me apaixonei, como eu mudei até de profissão. Deixei de ser cirurgião, hoje não opero mais, gente. Eu sou um cirurgião aposentado. E mudei de vida, trabalho com saúde, emagrecimento, performance, tudo por causa do jejum. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu comecei a entender, ler, começar a pesquisar sobre jejum e praticar. Quem começa a fazer o jejum percebe uma melhora absurda na disposição, no controle da fome, na saciedade, na resiliência, se torna uma pessoa muito mais forte, mais dinâmica. E aí o jejum ele entrou na minha vida, mudou a minha vida e vai mudar a sua também. E eu vou te dar 5 benefícios do jejum, fica aqui comigo, que você vai colocar na sua vida e você vai se apaixonar pelo jejum, pela saúde e vai mudar tudo na sua vida. Primeira coisa que você precisa entender com o jejum, controle mental. É muito legal o quanto o jejum traz um autocontrole para a sua vida. Isso, para mim, eu coloquei em primeiro exatamente porque foi isso que o jejum mudou na minha vida. Quanto mais jejum eu fazia, mais eu me sentia capaz de conseguir tudo aquilo que eu queria. Então, você que vem tentando perder peso aí, 2, 3, 4, 5 anos, fazendo dieta, fazendo exercício, morrendo na academia, fazendo aquilo tudo, talvez você já tenha desistido de você. É muito comum, hoje eu atendo muitas pessoas, né? Eu tenho meu consultório, eu atendo hoje muito emagrecimento, e eu vejo muitas pessoas que nem elas acreditam nela. De tantos erros, tantos tropeços, tanta frustração durante o processo de emagrecimento. Por quê? Porque o processo de emagrecimento, às vezes a gente tem um foco, mas esse foco acaba. Então a gente começa todo mundo animado, início de ano, ou fez aniversário, ou fez alguma coisa, e você fala assim, esse ano vai, agora eu vou dar o meu melhor. E você dá. Só que o seu melhor dura 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Depois daquilo, desgringola tudo. E aí você começa a ficar desanimado com você. Porque já é a 5ª vez que você fala que vai perder peso e você não consegue. Quando você coloca o jejum na sua vida, o jejum te traz pequenas metas, pequenas conquistas. Quando você consegue fazer um jejum de 14 horas a primeira vez, você comemora, você fica feliz. E você fala, amanhã, no próximo dia, eu vou chegar a 16, 15, 16. Cheguei. Eu percebi que eu sou capaz. Eu coloquei uma meta e eu cumpri. Perceba como é muito diferente você falar assim, eu vou ficar 18 horas em jejum. É muito diferente de falar do que você vai perder 18 quilos. São coisas completamente diferentes. Só que você tem um resultado rápido, imediato. Em um dia você faz seu jejum de 18 horas, se torna confiante, cumpriu sua proposta, você ganha coragem. 18 quilos, você vai perder o quê? 2 meses, 3 meses, 6 meses? É muito mais difícil. Então, quando a gente coloca uma meta muito longa, a chance de tropeçar e desistir e voltar é muito grande. Quando a gente coloca uma meta curta, por exemplo, até hoje eu lembro do meu primeiro jejum de 24 horas. Até hoje. E eu lembro que quando chegou aquele dia, eu falei assim, eu fiquei 24 horas sem comer. Que legal. Como eu sou forte mentalmente, como eu sou capaz de qualquer coisa. Eu brinco que uma pessoa que faz um jejum desse, ou os mais longos, é capaz de qualquer coisa, porque ela ganha confiança, E dentro do jejum, você vai diminuir a sua ansiedade, porque, por exemplo, no início pode até ser que você fique procurando comida, mas depois que você se organiza com o jejum e tem um metabolismo solto, tem controle da fome, você entende que o jejum é uma previsibilidade, ou seja, você sabe que você vai jantar às 7 horas daquele dia. Até lá, você não vai pensar em comida, você não vai se distrair, você vai ser produtivo, você vai organizar a sua vida inteira. Então você percebe que o trabalho rende mais, o resultado rende mais, você tem muito mais tempo. Parece que o dia passa a ter 30 horas, porque sobra tempo. Você não fica naquela de almoçar e ficar com sono, tomar café e ficar com sono. Você é produtivo o tempo todo. Então, se você precisa de um controle mental da ansiedade, da organização, da previsibilidade, você precisa de confiança, você precisa fazer o jejum. E o jejum vai te trazer isso aí como um primeiro ponto positivo. Para mim, mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Segundo ponto do jejum é que o jejum diminui a sua fome. Por incrível que pareça, quanto mais jejum você faz, menos fome você tem.
E não é porque falta comida, é porque sobra energia. Porque o conceito básico do jejum, fisiológico do jejum, é que você tira a fome do carboidrato, né? Você tira a energia do carboidrato, mas você aumenta a energia da gordura. E a gordura que está aí, pneuzinho, barriguinha, que você quer perder. Só que quando você faz o jejum, imagina o seu corpo 24 horas sem comer, sem alimentos, 24 horas, não recebeu nada. De onde você acha que sai a energia? Para você ter noção, o recorde de jejum são 347 dias, alguma coisa assim, uma pessoa ficou, é claro que hidratando, igual a gente ensina, mas o recorde do jejum é isso. De onde saiu a energia dessa pessoa? Por que essa pessoa não morreu nesse processo? Porque ela se hidratou, obviamente, porque sem água não dá, mas ele acessou toda a gordura. Então, dentro do jejum, existe um processo chamado beta-oxidação. O que é isso? Seu corpo vai lá na gordura, queimar gordura, comer gordura e trazer energia. Afinal, por que a gente tem gordura? Por que seu corpo deposita gordura? Pensa comigo, por que você está cheio? Por que você fica engordando? O que é isso? Por que seu corpo engorda? Porque o seu corpo quer sobreviver. Então, ele está guardando energia para momentos de escassez. Só que você vem comendo com tanta frequência e regularidade que essa escassez não chega nunca. Você não fica 3 horas sem comer, 4 horas, 6 horas sem comer. Seu corpo já vai. Às vezes você vai jantar às 10, 6 horas da manhã você está comendo já. Você não ficou nem sem comer. Então, quando você deixa o seu corpo sem comer, ele acessa a via mitocondrial. Gente, mitocôndria. Guarde essa palavra, mitocôndria, para quem não sabe o que é. Mitocôndria é uma organela microcelular, está lá dentro da sua célula e é responsável pela geração de energia. Quando a gente fala em mitocondriopatias, a gente fala de fibromialgia, de Parkinson, de Alzheimer, demência. Tudo isso tem relação com falta de jejum. Excesso de energia, excesso de carboidrato. É como se suas mitocôndrias dessem pane, porque elas precisam funcionar da gordura, mas você está comendo tanto que a sua mitocôndria está enferrujando. Então, quando a gente fala em envelhecimento, em saúde cerebral, em saúde muscular, em desinflamação, a gente está falando de mitocôndria. Para a gente falar de mitocôndria, a gente tem que falar de jejum. Você tem que fazer o jejum. Então, o jejum ele vai te dar energia. Quanto mais jejum você faz, menos fome, mais energia, mais disposição. E quando a gente fala em mitocôndria, eu preciso te falar de inflamação. Porque hoje, pensa comigo, quais são as doenças mais prevalentes hoje? Hipertensão, diabetes. Se você pensar, né, doenças cardiovasculares, AVC, mas isso são doenças evitáveis. Você pode, diabetes, eu gosto muito de brincar, que é uma doença que você escolheu ter. É claro que não diabético tipo 1, que já nasce, tem uma doença autoimune, tem um problema, mas você que tem 40 anos e ficou diabético, você escolheu ter essa doença. É uma doença por opção. Eu não quero que você me leve a mal, mas eu quero que você entenda que é uma doença fruto da falta de organização, falta de informação e do excesso. Excesso de comida, excesso de carboidrato, excesso de beliscar, excesso de sedentarismo. Então, se você fosse uma pessoa há 5 anos atrás, tivesse escutado esse vídeo e colocado em prática o jejum na sua vida, e eu não vou nem falar de dieta, vou falar somente de jejum. Se você tivesse escolhido jantar cedo, por exemplo, fazer jejum de 14 horas todos os dias, você teria evitado a sua doença. Simplesmente assim. Quando a gente fala de inflamação, a gente está falando de insulina. A maior parte das doenças hoje tem uma relação com a insulina. Toda vez que você come carboidrato, seu corpo produz insulina. Insulina é um hormônio que a gente chama de anabólico. Ele guarda gordura, ele guarda energia, ele guarda água, ele aumenta a fome, ele vai fazer o seu corpo procurar comida o tempo todo. Você precisa de comida, ele fica assim, a insulina fica assim no seu cérebro. Me dá comida, eu preciso guardar. Eu brinco que a insulina é aquela pessoa muquirana, né? Que não quer gastar o dinheiro, ela só quer guardar. E você que tem uma resistência à insulina, que tem uma insulina alta, seu corpo está assim, guardando. E toda caloria, que é energia, quando em excesso gera doença, porque vem uma inflamação. Eu gosto muito, gente, de brincar sobre... Quando a gente vai falar, por exemplo, de intestino, eu gosto muito de brincar do ato de comer de 3 em 3 horas. Parece, por exemplo, quando você está limpando a sua casa, a cozinha. Você vai limpar a cozinha da sua casa,
O que acontece? Você ficou lá lavando panela, lavando prato, aquela trabalheira toda, todo mundo sabe o quanto cansa esse processo, limpando, limpando, limpando. Na hora que você guarda, coloca o último prato lá para escorrer. Vem alguém, chega um filho seu marido, e começa a fazer tudo de novo. Você fala, não é possível. É isso que acontece com o seu corpo, porque você dá comida o tempo todo. Então pensa no processo digestivo, aí você começa tudo de novo, aí começa tudo de novo, e hoje você fica assim num ciclo de comer o tempo inteiro, 3 em 3 horas, comendo. A fome não passa, a sujeira não para. Como é que você deixa uma cozinha dessa limpa? Pensa no seu corpo. Seu corpo é uma cozinha. De 3 em 3 horas você faz um almoço, você faz uma refeição. Como que deixa essa cozinha limpa? Como é que você chega? Tem prazer, vocês, mulheres? Eu sei o que passa na cabeça de vocês. O prazer que vocês têm de chegar e ver a cozinha limpa, brilhando, tudo arrumado. Não tem jeito se você come. Então, todas as vezes que você for comer repetidamente, lembra da cozinha. E pensa na sua cozinha, porque você está sujando a cozinha. Isso gera sujeira, isso gera inflamação. Tudo que a gente come, todo alimento que você come, ele precisa ser processado em energia, guardado, mas ele precisa ser limpo. Você vai cozinhar, você tem que descascar, você produz sujeira, você tem que jogar o lixo, tem que jogar o lixo fora, você tem que lavar a pia, você tem que lavar o prato, você tem que lavar a panela. É a mesma coisa no seu organismo. Então, muito cuidado com esse processo. O seu organismo é a mesma coisa. Se você se alimenta, você vai ficando inflamado. Então, nesse terceiro ponto, o melhor anti-inflamatório que existe é você fazer o jejum. Quando você faz jejum, você dá tempo ao seu corpo dele fazer o trabalho dele. Por exemplo, quem que é o grande responsável pela limpeza do seu corpo? É o fígado. O fígado faz todo o detox. Eu sempre recebo essas perguntas. Doutor, eu posso fazer um suco detox? Qual que é o melhor suplemento para detox? Gente, a melhor escolha para o detox é jejum. Porque quando você não dá nada, seu corpo trabalha. Sabe aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha? É isso aí. Então, se você não atrapalhar o seu processo de limpeza, o seu corpo é capaz de fazer detox de tudo, tudo. Ele limpa os seus alimentos, ele protege os seus vasos, ele varre aquelas placas, né, de colesterol, ele limpa o colesterol, ele melhora a resistência à insulina. Uma pessoa que faz jejum é desinflamada. E eu vejo o exame todos os dias, gente. Todos os dias eu pego o paciente na minha frente. E eu olho, quando eu passo os exames, eu olho e às vezes o paciente acabou de sentar, eu falo assim, você faz jejum, né? Como é que você sabe, doutor? Porque seu exame é bom. Seu triglicérides é baixo, sua hemoglobina glicada é baixa, seu colesterol é baixo. Todos os dias eu pego o exame. E eu vou te falar uma coisa. Exame bom é de quem come pouco, ou de quem faz jejum. Ou de quem come pouco e faz jejum. Quanto menos comida, mais limpo é o seu corpo. Pega o exame de uma pessoa que come o tempo todo. Ferritina é alta, glicada é alta, ácido úrico é alto, triglicérides é alto, colesterol é alto. Por quê? Porque é energia. Você está dando energia, o seu corpo tem que gerenciar essa energia. Comece a olhar para a comida não só como um prazer. Um erro grande de vocês é achar que comida é apenas um prazer. Eu vou comer para ter um prazer, porque é gostoso, porque eu adoro um bolo, porque eu gosto de tomar um café conversando, comendo um bolo. Mas tudo que você dá para o seu corpo tem que desembrulhar, descascar, lavar, cozinhar, limpar. É a mesma coisa de uma cozinha. Então, eu espero que desse jeito você tenha entendido, porque eu sei que vocês ficam bravos quando a gente faz cozinha, sujeira na cozinha de vocês. Conheço, tenho uma esposa em casa, conheço. Se fizer bagunça, fica bravo. Meu Deus, mas está tudo sujo. Você está fazendo isso com o seu corpo, você está sujando o seu corpo de tanta comida que você está dando para ele. Faça jejum e você vai desinflamar de uma forma inacreditável. O melhor suplemento, atitude, estratégia para desinflamar é isso. Quem faz jejum vive mais. Isso é comprovado. Dietas de baixa caloria, estudos em ratos, análises, estudos mostram que estimulam uma maior longevidade. Por quê? Porque você precisa entender que o seu corpo, finge que o seu corpo agora, neste momento, ele é uma empresa. E quando você tem uma
uma venda mais baixa de produto, vamos supor que você está passando por uma crise, você vende qualquer coisa e começou a vender menos. Teve algum problema ali, você começou a vender menos. O que acontece com o seu corpo, com essa empresa? A gente começa a cortar os custos. Então, por exemplo, aquele funcionário que estava lá encostado, lá que você paga um salário para ele, mas ele nem tem mais função na sua empresa, ele está lá só por causa de muito tempo. Você vai falar assim, não, peraí, eu vou precisar te demitir, a gente vai precisar fazer cortes, e eu vou tirar. Então, o seu corpo faz isso também com células velhas. Aquelas células velhas a gente chama de células zumbis, né? Células que já estão deterioradas, células que têm alguma alteração do gene, da genética, do gene, do DNA. Células, às vezes, até precursoras de câncer. O seu corpo começa a limpar. É como se ele começasse o modo, por exemplo, essa empresa vai falir. Então, eu preciso cortar quem é ruim, mas eu preciso deixar quem é bom. Porque essa pessoa, por exemplo, esse vendedor é o vendedor que mais vende. Como é que eu vou mandar ele embora? Não posso mandar ele embora. Então, eu vou manter você aqui. Eu vou cuidar de você, enquanto aquele outro vendedor que faz 2 vendas no mês, eu preciso tirar. O seu cérebro faz a mesma coisa. Isso se chama autofagia. A autofagia previne doenças degenerativas, previne doenças oncológicas. Por quê? Porque você vai jogar célula ruim fora. Célula que está lá gastando energia do seu corpo, gerando inflamação à toa. Quando a gente fala de longevidade, a gente também está falando de sobrevivência. Pensa, você quando falta dinheiro na sua casa, esse mês você não recebeu, você é um profissional liberal, esse mês não teve trabalho, você não recebeu, o que você faz? Poupa. Você começa a se controlar, você para de gastar dinheiro, você para de fazer festa, você para, porque ele segura. Isso é sobrevivência. Quanto mais você estimula o seu corpo a um desconforto, mais forte ele fica. Você se passou a vida por algum problema financeiro, você sabe o quanto aquilo te fortaleceu. Da mesma forma é o seu corpo. Quando você passa por uma restrição calórica, você sai mais forte. Esse é um conceito chamado hormese. Isso entra no jejum, entra no banho gelado, no frio, na sauna. Tudo isso estimula melhoras no seu corpo. Então, se você é uma pessoa que enfrenta desafios, você sai mais forte. Se você é um corpo que enfrenta restrição calórica, você sai mais forte, você vive mais. É muito comum você ver estudos com ratos mostrando isso. Mas, por exemplo, eu vejo animais de rua. Animal de rua não come o tempo todo. E você já percebeu o quanto eles são fortes? Eu gosto muito de contar esse caso, porque eu sou cirurgião, e a gente pegava e via muito paciente, morador de rua, que chegava a acidentar, um acidente ou um esfaqueado, alguma coisa. E a gente percebia o quanto a recuperação pós-operatória desse paciente era boa. Por mais que ele faltasse comida, faltasse nutriente, faltasse higiene, qualidade de vida, a gente operava num dia, no outro dia ele estava ótimo. A tolerância da dor era muito maior, né? Ele não sentia dor, ele já queria ir embora no dia seguinte, ele já estava levantando, ele já estava andando. Por quê? Porque é um corpo mais forte, é um corpo mais cascudo, mais calejado. Uma pessoa que faz jejum, compara uma pessoa que faz jejum com uma pessoa que come de 3 em 3 horas. Se falta comida para ela, se pular uma refeição, ela fica desestabilizada emocionalmente, ela fica irritada, ela fica impaciente. Pula a comida de quem faz jejum. Eu tô ótimo, eu tô bem. Pula mais uma, tô tranquilo. Pula mais uma, tranquilo. 12, 14, 18, 24, 48, 70 horas sem comer e você tá sempre bem. Por quê? Porque você é mais cascudo, você já enfrentou isso mais, você já viveu mais isso e o seu corpo conhece. Por quê? Enquanto aquele metabolismo está desesperado por falta de energia, o seu metabolismo está lá na gordura, tirando energia da gordura. E você tem energia para o seu cérebro funcionar, você tem energia para o seu corpo, para o seu músculo funcionar, você tem energia para trabalhar, para viver. Então, quem faz jejum vive mais, vive melhor, vive mais, tem uma vida mais longeva e de mais saúde, menos inflamação. Quinto benefício, você precisa entender que o jejum, ele faz uma saúde intestinal, ele faz um detox. Não só pela questão que a gente brincou da cozinha, né? Qual que é o erro, o maior erro das pessoas em relação à comida? As pessoas acham que comer um alimento é mastigar e engolir. E só, acabou. Mas você esquece que a comida desce pelo seu esôfago, ela chega no seu estômago tem que produzir suco gástrico, ela passa pelo duodeno e tem que vir
bile, tem que vir enzimas pancreáticas e passa por todo o intestino delgado, que vão ter lá 3, 4 metros de intestino delgado, e tem todo o peristaltismo do intestino delgado, tem absorção, tem quebra de alimento, tem tudo. Chega no cólon, vai ter o peristaltismo, vai ter absorção de água, vai ter formação de fezes, para que chegue lá no final e você possa evacuar. O seu processo digestivo completo, da boca até pelo menos o cólon, demora umas 4 horas. Então, quando você come, passa um pouquinho, come de novo, você começou um processo digestivo e aí existe uma coisa chamada onda peristáltica. É como uma mangueira, seu intestino é uma mangueira. Pensa que você colocou uma mangueira e está apertando para esvaziar, para sair lá do outro lado da mangueira. Vai apertando, vai apertando, vai apertando. Só que na hora que você está no meio do caminho, chegou outra coisa. E aí você começa a apertar de novo, apertar de novo. E lá da frente você parou aqui, você apertou, aí vai lá na frente e volta. Você tem um descompasso da contração. Quando você faz jejum, você tem um processo onde você comprime, 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 esvazia. Vem outro, comprime, 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 esvazia. Uma pessoa que come o tempo todo, ela é totalmente descompassada. E exatamente por isso a gente tem tanta alteração intestinal. Por exemplo, constipação. Quando você faz jejum, você percebe que a constipação melhora. Você faz jejum e vai no banheiro. Bruno, comecei a fazer jejum, tive diarreia. É muito comum você ter diarreia. Que é uma limpeza intestinal, por quê? Porque você não come nada e bebe água, 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 hidrata. É como se você estivesse lavando o seu intestino. A pessoa que come de 3 em 3 horas açúcar, bolinho, chocolate, ela vai ter uma disbiose, né? É uma pessoa que tem aquele estufamento na barriga, ela vai selecionar bactérias ruins. Por exemplo, candidíase. O que é uma candidíase intestinal? O candidíase vaginal? Ela, na maioria das vezes, ela vem do intestino. Mulher que tem candidíase de repetição, por exemplo, essa cândida está no intestino. Por quê? Porque ela come muito açúcar, ela come o tempo todo. Então, imagina o seu corpo sem açúcar durante um jejum de 24 horas, por exemplo. Essas bactérias, esses fungos, eles vão morrer de fome. Você vai cortar a energia desses vírus e bactérias. Então, você, por exemplo, para a sua saúde intestinal, fazer jejum é excelente. Quando você faz jejum, você melhora muito a saúde intestinal. Então, você melhora a contração, você melhora a constipação, você melhora o refluxo, a queimação. Às vezes a comida está aqui, você já comeu de novo, aí está entupido, está voltando. Então, quem faz jejum, melhora regurgitação, melhora refluxo, melhora constipação, melhora distensão, melhora o paladar, o apetite. A pessoa tem muito mais controle da alimentação. E voltando à cozinha, né? Não adianta ficar sujando a cozinha o tempo todo. Se você sujar demais a sua cozinha, alguém vai brigar com você. Não tenha medo do jejum. 5 benefícios, onde a gente vai falar do controle mental, do controle da fome, controle inflamatório, longevidade, saúde intestinal. Espero que tenha sido suficiente para pelo menos você cogitar colocar o jejum na sua vida. E se você precisa colocar o jejum e não sabe por onde começar, saiba que a gente tem o nosso programa que chama GPS do Jejum, que é um programa bem simples, bem didático. É o seu primeiro passo em relação ao jejum, para você começar a entender quais alimentos eu começo a comer, o que eu como antes do jejum, o que eu como depois do jejum, como que eu faço o jejum, quanto que eu hidrato, o que eu coloco, água com sal, falo bastante de água com sal, você vai entender tudo no GPS do jejum. Agora, se você já gosta de jejum e tem uma afinidade com o jejum, já consegue fazer o jejum, precisa emagrecer, desinflamar, a gente tem um desafio do jejum, que é um programa de 30 dias onde eu te oriento o que comer, o quanto comer, qual o período de jejum, como que você cicla a sua dieta e ainda tem toda a suplementação que você precisa. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, aproveite, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que é uma formiguinha, que come muito, que não tem controle sobre a alimentação, aquela pessoa que uma hora está feliz, uma hora está brava, uma hora está triste. Essa pessoa ela tem uma alteração disso aí. Então, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comece a fazer o jejum. Jejum você vai acontecer igual a minha vida. Vai olhar para trás e vai falar, que bom que o jejum apareceu na minha vida. Que bom que eu cheguei até você.